durante esse mês de novembro, temos separado um tempo para redescobrir a igreja, para nos lembrarmos do porquê a igreja é essencial, do porquê nós precisamos da igreja de Jesus na nossa vida. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado com o dia a dia de igreja que a gente acaba perdendo algumas coisas, a gente acaba se esquecendo de tantas outras coisas. Inclusive, por falar em esquecer, o pastor já ia esquecendo da criançada que tem que subir. A tia Ju está ali com a Manu. Se tiver tem mais uma criança aqui, podem acompanhar a tia Ju. Perdão, Ju. É a falta de costume. A gente ficou tanto tempo longe. Olha só que gracinha, a Manu veio buscar a coleguinha. Que Deus abençoe, que as meninas tenham um tempo bom de aula, ao receberem a palavra de Deus na linguagem delas. Temos separado, irmãos, durante esse tempo, esses domingos para refletir e redescobrir a igreja. Eu acho que a gente começa com essas perguntas, né? Por que eu preciso da igreja? Por que o mundo precisa da igreja? Será que na pandemia o mundo sentiu falta da igreja de Jesus? Sentiu falta dos nossos ajuntamentos? Sentiu falta das nossas reuniões, dos nossos encontros? Sentiu falta desse povo que, quando se junta, canta louvores a Deus? Mas será que eu senti falta disso aqui? No grupo da igreja eu vi que muita gente disse que sentiu falta, mas será mesmo? Ou eu senti falta de amigos para conversar, para bater um papo no domingo à noite, um papo casual? Pensando nisso, a gente vai continuar conversando sobre a necessidade da igreja, a importância da igreja para os nossos dias. Na semana passada nós falamos que a igreja é a comunidade do amor. Vimos que amor é mandamento de Jesus, amor é prova de fogo de um cristão verdadeiro e que o amor é o que nos distingue como povo do Senhor Jesus. Jesus era filho do Deus que define a si mesmo como sendo o amor. E Jesus amou o mundo ao dar a sua vida. Hoje, pela graça de Deus, eu vou falar com vocês que a igreja, além de ser uma comunidade do amor, é a comunidade do ajuntamento. Por que se reunir é tão importante? Por que participar de um momento de encontro presencial é tão importante? Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui na projeção da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 24 a 27. Uma seção muito importante da carta aos Hebreus, e provavelmente se você tiver com a sua Bíblia física aí, você vai ver que tem 2 parágrafos quebrados no meio, que são os versículos que a gente vai ler hoje, que são muito importantes para a nossa meditação, muito importantes para a gente redescobrir por que a igreja é tão importante. Hebreus, capítulo 10, versículos de 24 a 27, a palavra de Deus diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida e que agora será exposta. Mas nós pedimos, Deus, que no nome de Jesus, que não seja a tua palavra apenas a ser exposta nesse momento, que o nosso coração seja exposto diante de ti e transformado à medida que o teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, age em nós. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde sempre, seres humanos são atraídos a ajuntamentos. Desde os primórdios da humanidade, desde que a gente tem notícia de que a humanidade começou
a gente sabe que a humanidade começou a se juntar em grupos, em comunidades, para viverem juntos e se protegerem. Mas existem outros grandes eventos e outros grandes ajuntamentos que são muito importantes na história da humanidade. Algum tempo atrás, eu e a Bia estávamos assistindo uma série documental, uma série de documentários que falava sobre música. E em determinado episódio, nessa série, o pessoal falou sobre os grandes eventos e festivais de música que aconteceram na segunda metade do século passado. Se você viveu nos anos 60, anos 70, você vai se lembrar dos grandes festivais que aconteciam no mundo. Ou se você gosta de filmes dessa época, você vai se lembrar que festivais como Woodstock, não sei se a gente tem foto aqui, em 1969, atraiu num campo, numa fazenda, milhares e milhares e milhares, 250 mil hippies lá em Woodstock. Depois, os festivais foram evoluindo, a gente chegou a festivais famosos como Lollapalooza, e essa é a versão do Brasil que aconteceu em 2018, onde milhares e milhares e milhares de jovens pagaram ingressos caríssimos para estarem reunidos ali, ajuntados, numa experiência que, segundo os produtores do documentário, era quase uma experiência divina. Olha só como a linguagem é usada no meio disso. Desde sempre, os seres humanos são atraídos a ajuntamentos. Mas não são apenas festivais de música, onde aquelas notas pesadas e os graves das caixas de som tocam no coração da pessoa e fazem como que uma corrente elétrica passar pelo corpo da pessoa inteiro. Existem também outros ajuntamentos que motivam pessoas e que carregam pessoas. A gente pode ver nessas outras duas fotos. E para não desagradar ninguém, coloquei foto das duas cores. As manifestações que aconteceram no Brasil desde 2018 até 2021. Manifestações de cunho político, onde as pessoas se juntavam aos ideais dos quais elas criam e iam juntas ali protestar contra alguém, a favor de alguém, ou de um sistema. Ajuntamentos, desde sempre, são momentos em que os seres humanos trazem para esses lugares os seus anseios, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos. E ali tem uma experiência que, segundo os produtores do documentário, são experiências quase divinas. A necessidade humana de participar desses eventos está escrita no nosso DNA, conforme alguns deles diziam. Só que, para além da psicologia que explica essa necessidade que nós seres humanos temos por ajuntamento, as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de estar reunidas num só lugar. A gente vê nesse texto de Hebreus que ajuntamentos são realmente poderosos. A gente leu esses versículos do capítulo 10 da carta aos Hebreus, mas eu preciso te dar um contexto do porquê que o escritor, que a gente não sabe quem é, muitos acreditam ser o apóstolo Paulo, mas eu não me arrisco a dizer que foi ele. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, o autor, que com certeza era um pastor de uma comunidade de judeus que viviam ali no primeiro século, ele começa descrevendo no capítulo 10 como o sacrifício de Jesus havia de uma vez por todas encerrado e acabado com todo o sistema sacrificial do templo em Jerusalém. Ele fala, se você olhar nos versículos imediatamente anteriores, que quando Jesus dá a sua vida na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga ao meio e nós passamos a deixar de precisar ser mediados diante de Deus por meio de um sumo sacerdote, como era na antiga dispensação. Mas agora, por meio de Jesus, ele mesmo se torna o sumo sacerdote. Mas além de ser o sumo sacerdote, ele é também o véu que foi rasgado. E a figura do véu é a própria carne de Cristo, conforme o escritor aos Hebreus diz. Ajuntamentos são realmente poderosos e agora nós podemos entrar no véu. Só que imagina que aqueles hebreus que desde o Antigo Testamento viviam aglutinados em um só povo, agora eles estavam começando a descobrir que poderiam viver uma vida religiosa na qual eles não precisavam mais ir a um templo para adorar. Eles poderiam adorar a Deus em qualquer lugar, porque Cristo era o templo, Cristo era o sacerdote, Cristo era
o próprio tabernáculo, aquele lugar móvel que aonde eu for, Cristo vai estar comigo. Qual o perigo disso? Os primeiros convertidos hebreus começarem a achar que não precisavam mais se ajuntar. Os convertidos hebreus acharem que não precisavam mais serem congregados num só lugar, e agora eles poderiam adorar a Deus aonde estivesse, remotamente. Não preciso estar lá mais. Só que, irmãos, em todo o Antigo Testamento existia uma ideia muito forte da reunião do povo de Deus. Ajuntamentos são instrumentos muito poderosos e Deus sabia disso. E desde o tempo da antiga dispensação, Deus já havia instituído não apenas rituais sacrificiais, mas Deus havia instituído festas para que o povo de Deus se ajuntasse e adorasse a Deus nesses momentos. Celebrações, tanto que quando o povo vai para o exílio na Babilônia, Deus sabia que aquele povo precisaria se manter unido para que eles não perdessem a sua identidade como povo de Deus. E ali, na Babilônia, no exílio, surgem as sinagogas que têm o significado de reunião dos santos. Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu estou contextualizando você porque a reunião do povo de Deus foi algo muito importante desde o Antigo Testamento, foi importante nos tempos do exílio, mas Jesus, quando vem à terra, a gente pode ver lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro faz uma confissão muito bonita dizendo que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o meu Espírito. Você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa confissão, eu edificarei a minha igreja. Eu não edificarei a sua vida, eu não edificarei indivíduos, mas eu edificarei a minha igreja. Igreja é uma outra palavra de origem grega que significa reunião. A reunião de um povo que é atraído para dentro, mas que também é mandado para fora. Igreja é reunião. E 2 capítulos depois que Pedro faz essa confissão, nós temos em Mateus 18, Jesus falando que quando houvesse algum problema dentro da igreja, dentro da comunidade, os irmãos precisariam novamente se ajuntar para doutrinar, para ensinar, para cuidar, e se preciso for, para disciplinar e tratar aquele irmão como publicano, como alguém que ainda precisa ser convertido ao Evangelho. Jesus sabia do poder e da necessidade de vivermos em comunidade, no ajuntamento solene, servindo ao Senhor. Embora o autor do texto aos Hebreus, embora Jesus, embora o povo de Israel do Antigo Testamento soubesse muito bem da grande necessidade que nós temos de participar dos ajuntamentos, parece que a nossa sociedade moderna não dá muita bola para isso, não dá muita importância para isso. E no nosso tempo a gente vê algumas incongruências, alguns conflitos com aquilo que é a visão bíblica. Muitas pessoas que são anti-igreja aparecem com alguns argumentos. E o primeiro argumento, algumas falas sem sentido que aparecem nos nossos tempos é de que a igreja não são as 4 paredes. Você já ouviu alguém falar isso para você? Ah, mas para que eu preciso ir para a igreja? Não são aquelas 4 paredes o lugar onde Deus habita. Eu concordaria com essa pessoa, mas em partes. Sim, a igreja não são as 4 paredes, contudo, as pessoas que normalmente dizem isso, elas se esquecem de que a igreja é um povo reunido em um lugar. Esse é o significado literal de igreja, um povo reunido em um lugar. Não são essas 4 paredes, afinal a gente tem irmãos em outros países que se reúnem em grandes cultos ao ar livre, cultos campais. Aonde estão 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faria presente com o seu nome, é o que Mateus 18 diz, o texto que eu acabei de citar. A igreja não são as 4 paredes, contudo a igreja é um povo reunido em um lugar. Não se reunir é um contrassenso, é a gente ir contra aquilo que a natureza da palavra igreja é. Existe um segundo argumento que as pessoas usam hoje em dia, mas a igreja somos nós, pastor. E para essas pessoas eu responderia: mas como você tem vivido o seu cristianismo? Já que a igreja somos nós, quem é esse nós?
Você é cristão carreira solo? Você é um cristão dupla sertaneja? Só eu e aquela pessoa que é minha amiga e a gente aqui é igreja. Está sendo igreja aqui. Será que a gente tem vivido uma experiência assim de cristianismo? Mas existe uma terceira incongruência, existe uma terceira fala sem sentido dos nossos dias, que é a fala dos acomodados, que dizem: olha, eu não achei uma igreja que pregue fielmente a palavra de Deus, por isso eu prefiro assistir os bons pastores, os bons pregadores da internet. E como tem bons pregadores na internet? Depois você pede para o pastor fazer uma curadoria, não assiste qualquer coisa que está na internet não, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Mas para esse tipo de gente que usa o argumento: olha, nessa cidade não tem uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Para essas pessoas eu tentaria perguntar: mas até quando você vai continuar vivendo um cristianismo manco? Um cristianismo que, sim, busca pela centralidade da palavra, pela centralidade da pregação fiel das Escrituras, mas o cristianismo não se resume só à pregação fiel das Escrituras. Onde estão os sacramentos? Onde está a nossa experiência comunitária? Aonde eu exerço a confissão para que haja cura em mim, como diz Tiago? Nós somos o povo da palavra, sim, mas somos também o povo dos sacramentos, da comunhão, da confissão de pecados, da exortação. Nós somos seres relacionais. E até quando muitos de nós vão viver um cristianismo mediado por máquinas, onde eu assisto aquela mensagenzinha que edifica o meu coração? Eu não preciso conviver com ninguém, eu não preciso lidar com os problemas de ninguém. Para ajudar a gente a entender qual a importância da igreja hoje, esse texto dos Hebreus nos traz uma ordem. Mas, além de nos trazer uma ordem, o texto da carta aos Hebreus traz para a gente também algumas motivações para nós irmos para a igreja e algumas advertências àqueles que tornaram não ir à igreja um costume na sua vida. Em primeiro lugar, ir à igreja, congregar, fazer parte de um povo, de um ajuntamento de pessoas, é uma ordem. Vamos ler juntos o versículo 25? Se você está com sua Bíblia fechada, abra novamente. Ir à igreja, participar de uma igreja, é uma ordem. Hebreus 10, 25, vamos ler juntos? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É uma ordem. E aqui, essa ordem está vindo de forma negativa. Não deixem de congregar. Se a gente fosse afirmar positivamente isso, é: congreguem-se. Congregar é essencial para a vida de vocês. E essa ordem é uma ordem para todos. Mas aí aquela pessoa idosa aqui da igreja poderia dizer: mas pastor, tenho muita dificuldade de mobilidade, eu não consigo ir para a igreja. Não consigo estar na congregação, no ajuntamento. Já fui muito, pastor, mas hoje não consigo mais. Ou talvez aquele irmão, aquela irmã que tem algum problema de saúde, que por conta da pandemia, do Covid, não consegue vir para cá, falaria: pastor, eu não consigo porque tem alguém na minha casa que eu cuido que é do grupo de risco. Não quero expor essa pessoa. Eu tenho uma notícia má e uma notícia boa para dar para você que é idoso, que não consegue vir, e para você que tem alguém com comorbidade. Primeiro, essa ordem se aplica a todos. Congregar é uma ordem que se aplica a todos nós. Essa é a notícia má, vamos dizer assim. Porém, a notícia boa é que existem alguns casos específicos, como esses dois que eu citei, e muitos poucos outros, em que congregar nesse ajuntamento a gente sabe que não é possível. Eu me lembro da dona Antônia Caldeira, que foi uma senhora da igreja onde eu cresci, que faleceu aos 106 anos de idade. Acreditem, aos 106 anos de idade. Ela foi a que faleceu mais velha, mas o irmão mais novo dela, coitado, faleceu novinho, aos 102. Mas a dona Antônia Caldeira, eu me lembro muito bem de visitá-la. Ela já estava numa cama recebendo cuidados paliativos na sua casa. E ela, com muita dificuldade, ainda conseguia se lembrar do Salmo 119 todo. E ela fazia questão que mensalmente
o pastor e alguns dos presbíteros fossem até a casa dela para ministrarem a ceia, até o tempo em que ela não podia mais engolir, que ela não conseguia mais engolir. Ela não abria mão de estar congregada, mesmo que seja com algumas poucas pessoas. A ordem é para todos, meus irmãos. Só que é muito interessante que aqui o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz que não deixem de congregar como é costume de alguns. E aqui que está o grande pulo do gato para a gente entender o que esse texto está querendo dizer. Existem pessoas que fazem do não congregar um costume. Se você está em casa porque você tem alguma doença, se você está em casa porque você é do grupo de risco, não coloque esse peso sobre as suas costas. Porque aqui o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, esse pastor, diz que não deixei de congregar como aqueles que fazem dessa prática um costume. Existe muita gente que nesse tempo de pandemia foi trabalhar, foi para aniversário de cachorro, para aniversário de boneca. Teve gente que pegou ônibus lotado, foi para 25 de março. Mas quando a igreja abriu, falou, não posso. Não posso, porque a gente nunca sabe, né? Vai que eu passo para alguém. E a pessoa não se cuidou nem um pouco para poder estar na igreja, se guardou nem um pouco. Isso demonstra o quê? Que estar na igreja, estar na congregação, estar na comunidade não era prioridade. E eu ouvi de muitos colegas pastores falando, olha rapaz, esse tempo de pandemia foi um tempo revelador, um tempo apocalíptico. Não que a pandemia seja um sinal do fim dos tempos, mas apocalipse na sua acepção da palavra significa revelar, tirar o véu. Esse tempo da pandemia foi apocalíptico, tirou o véu de muito crente que estava... Ouvi de vários pastores, presbíteros, irmãos falando sobre isso. Crente que estava ali acomodado e que agora ficou acomodado mesmo. Você, antes da pandemia, era alguém que perdia o culto por qualquer coisa? Você é alguém que, antes da pandemia, valorizava mais os eventos sociais e familiares do que estar aqui, ajuntado com o povo de Deus? Provavelmente, se você era essa pessoa antes da pandemia, depois das restrições que o Covid colocou na gente, você disse, eu tenho saudade da igreja, a igreja abriu, você não voltou. Muito provável é que os seus hábitos, desde lá de antes, eram hábitos que revelavam onde estava o seu coração e onde você realmente queria estar. Na verdade, você nunca quis estar na igreja, você quis estar reunido nos seus eventos sociais, reunido junto com outras pessoas. Mas se, por outro lado, você era alguém que nunca perdia um trabalho, você nunca deixava de participar, você sempre queria servir, você ficava no tempo da pipoquinha depois do culto, na quinta-feira você estava aqui na reunião de oração, e agora você não pode, não coloque sobre você esse peso, se você não pode vir. Mas eu quero dar uma palavra também para aqueles que fizeram do não congregar um costume. São irmãos que são não frequentadores contumazes, fazem disso um estilo de vida. Vão para tudo que é lugar, para a academia, para as festinhas. A palavra que o escritor aos Hebreus, que esse pastor traz para a gente é não deixe de congregar como é costume. Não congregar é um costume para você, ou é um acidente, ou é uma necessidade para esse tempo. Irmãos, eu falo tudo isso com muita liberdade com vocês, como pastor que ama vocês. E dando graças a Deus porque a nossa igreja tem respondido positivamente ao retorno dos encontros presenciais. Eu não falo isso porque eu estou amargurado, porque o pessoal não voltou. Estou emburrado, não é isso. Falo isso com muita liberdade, muita tranquilidade. Para que você sonde o seu coração e ouça o conselho do escritor da carta aos Hebreus. Não deixem de congregar como é costume. Não façam o não ir à igreja um costume. Não deixem de estar aqui por qualquer coisa, por qualquer motivo. Essa palavra não é uma indireta para ninguém, mas é o apelo amoroso de um pastor, que assim como o pastor que escreveu a carta aos Hebreus, pede para que os seus queridos irmãos não se privassem da bênção, que é estar inserido numa comunidade, frequentar uma comunidade, ser moldado por uma comunidade e receber semanalmente alimento que provém desse ajuntamento santo. Primeiro ponto que a gente viu, ajuntar-se, reunir-se é uma ordem. Mas em segundo lugar, eu quero trazer para vocês algumas motivações que o texto de Hebreus traz para a gente a respeito do ajuntamento.
versículos 24 e a parte B do versículo 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Por que, pastor, eu preciso ir ao ajuntamento? Me dê motivos para ir para a igreja. Além de ser uma ordem expressa da palavra de Deus, nós precisamos ir à igreja, nós precisamos frequentar a igreja, porque aqui na igreja nós somos estimulados ao amor e às boas obras. Quando você opta por, mesmo podendo vir à igreja, mas você quer ficar em casa para assistir porque é mais confortável, o que falta para você? O que falta para você quando você deixa de vir presencialmente aqui? Às vezes, numa conversa de corredor, a gente esbarra com alguém ali na porta e a gente pergunta, como você está? Como foi a sua semana? E às vezes aquela conversa de corredor gera oportunidade para uma conversa mais profunda ao longo da semana, de repente para um café, para uma janta. E essa janta se torna numa conversa mais profunda, num aconselhamento, num partilhar da palavra. Às vezes você encontrou aquela pessoa fisicamente, não mandou simplesmente uma mensagem de WhatsApp para ela, e quando você olha para a pessoa fala que está tudo bem, mas você sente que não está tudo bem, porque você conhece o olhar, o rosto daquele irmão. O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus fala, olha, vocês precisam se congregar, porque vocês podem se estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Ao amor que serve, ao amor que trata os problemas do outro como o meu problema também. Nós já falamos sobre a comunidade do amor na semana passada. Mas além de, na igreja, no ajuntamento, nós somos estimulados ao amor e às boas obras, à prática das boas obras, porque a gente olha o outro irmão praticando boas obras, a gente quer fazer também, a gente quer ajudá-lo. Nós, na igreja, também encorajamos uns aos outros. Pastor conhecido escreveu alguns livros. Ele dizia que quando aconteceu a pandemia, ele e a equipe pastoral dele, ele tinha vários pastores na equipe, era uma igreja grande, ele tentou juntar todo mundo, juntar os pastores, os presbíteros, para acolherem e atenderem a todos os membros da igreja, para que ninguém ficasse sem telefonema, para que ninguém deixasse de ser atendido. Só que ele disse que, nesse tempo, um outro colega perguntou para ele, e aí, como vocês estão fazendo na igreja? Ele falou sobre as ações que a igreja tinha tomado. Ele perguntou, como está indo a sua igreja? E ele disse que não conseguiu responder essa pergunta do amigo dele, porque quando ele olhava para a igreja dele, ele percebia que os irmãos dentro da igreja eram como se fossem as poças de água que ficam no estacionamento de um shopping depois que chove muito. Tem vários grupos ali, todos grupos bem rasos, bem esparsos, e com um pouco de água ali, um pouco de água aqui. Quando nós nos ajuntamos, irmãos, nós deixamos de ser grupos esparsos que são unidos apenas por uma identidade institucional e passamos a ser um povo ajuntado. Muita água que se torna rio de correnteza. Nós encorajamos uns aos outros. Esse pastor diz que cada um de nós precisa ver e ouvir nossos santos irmãos regularmente. Caso contrário, são apenas os padrões dos colegas de trabalho, dos amigos da escola ou dos personagens de televisão que observaremos. Quais são os padrões que você tem observado no seu dia a dia? Quais padrões você tem copiado? Se a gente deixa de se congregar, como diz o escritor aos Hebreus, nós deixamos de ser estimulados ao amor e às boas obras, mas nós deixamos também de ser encorajados pelo exemplo do outro, pelo cheiro de Cristo que está no outro, pela imagem de Cristo que é revelado no outro, pelo tratamento que Deus quer ministrar a mim por meio da vida e dos dons do outro. Quando eu pregava sobre Filipenses aqui, eu falei isso, e eu lembro de falar isso com vocês em vários outros momentos, e vocês vão cansar de me ouvir falar isso. A igreja
sem os nossos dons e talentos, ela se torna, sim, um pouco mais empobrecida. Mas nós, quando decidimos sair da igreja, viver uma vida de não comunidade, de não ajuntamento, nós perdemos muito mais, porque são os dons e os talentos de muitas outras pessoas que deixam de vir para a minha vida e deixam de me abençoar. A igreja perde, sim, se você não estiver nela, mas você perde muito mais ao estar fora da comunhão, ao estar fora da igreja. Cada um de nós precisa ver e ouvir esses exemplos, ser edificado por esses exemplos. Porque senão, a gente vai estar absorvendo os exemplos de outras pessoas. É aqui, irmãos, que nós ouvimos a palavra salvadora de Jesus. Mas nós não apenas ouvimos essa palavra, nós vemos essa palavra encenada por meio da Santa Ceia, por meio do batismo. Quando nós olhamos para o batismo, nós lembramos da nossa morte para o pecado, do dia em que nós nos consagramos a Jesus. Quando nós celebramos a ceia juntos como irmãos, nós nos lembramos do sangue que nos purifica, do corpo que foi rasgado. Quando confessamos os nossos pecados, lembramos do quão pecadores nós somos e do tanto de perdão que nós precisamos liberar para outras pessoas. Irmãos, por meio da ceia de Jesus, da ceia do Senhor, nós nos lembramos também que Cristo um dia deu a sua alma, derramou a sua alma na morte para que pecadores como eu e você pudéssemos ter redenção. Cristo conquistou por nós a vida que nós não merecíamos. E quando Cristo morre, Cristo não morre para salvar indivíduos. Cristo morre para salvar um povo. Assim como a libertação do Egito, na Páscoa judaica, muito tempo antes, foi um ato libertador de Deus para um povo, para uma comunidade. A grande libertação que aconteceu na Páscoa, na qual Jesus foi morto como cordeiro pascal, é uma libertação muito grande que salva um povo, não salva indivíduos de pecados pessoais. Sim, os meus pecados pessoais foram perdoados em Jesus, mas a salvação de Jesus não é uma salvação individual. Jesus salva um povo por meio de Cristo. Mas estar na igreja, um outro benefício de estarmos na igreja, segundo o texto aos Hebreus, de Hebreus capítulo 10, versículos 25 e 26, é a correção. 24 e 25b, perdão. Estarmos envolvidos numa comunidade faz com que nós sejamos admoestados e me ensina a admoestar os outros em amor. Corrigir o outro, mas também ser corrigido. É uma baita prova de fogo ser cristão, irmãos. Nós falamos sobre isso na semana passada. Só que se eu me deixo ser corrigido por algum irmão amoroso, algum irmão que quer o meu bem, é sinal de que eu tenho aprendido da humildade de Jesus. Eu tenho aprendido com Ele. Se eu não aceito a correção, se eu não me deixo ser corrigido, se eu não me deixo ser admoestado por outros que me amam, pelos meus líderes, pelos presbíteros, pelos meus irmãos, e se essas admoestações que vêm até mim estão baseadas em princípios bíblicos e eu não as aceito, é sinal de que o orgulho já tomou conta do meu coração, e a gente conversou sobre orgulho na escola dominical hoje. E nós não temos aprendido do exemplo de Cristo. A maior autoridade para tratar pecados dentro da igreja não é o pastor, não é o conselho da igreja, mas é a autoridade da palavra de Deus. É a autoridade do Espírito de Deus que age por meio da palavra. É nesse lugar, irmãos, que somos admoestados. Só que tem muita gente, e eu já vi mais de um pastor, que decidiu abrir campos virtuais das suas igrejas. É um público que só vai ser atendido virtualmente. É um público que nunca vai frequentar. Não, mas nós estamos colocando pastores exclusivamente para atender os nossos membros virtuais. Eu já falei que é contrassenso dizer que a igreja se é virtual. Nós tivemos cultos para atender uma demanda virtuais, continuamos transmitindo os nossos cultos, porém ser igreja é algo extremamente pessoal.
É na igreja que eu olho no olho do outro e corrijo, porque é muito bom, né? Ter um telepastor. Ter um pastor que me atende via Zoom e Google Meet e que não olha na minha cara, que não sabe dos meus reais pecados, das minhas reais lutas. Eu posso mascarar isso a vida inteira e achar que está tudo bem. Irmãos, é muito inconveniente se reunir presencialmente, sim. Eu consegui pensar nisso nesse tempo de pandemia. É muito inconveniente você ter que pensar numa roupa para colocar para vir no domingo. E aí tem que passar a roupa. Quem tem filhos, prepara filho. E às vezes a gente chega aqui, tem uma pessoa na igreja. Aqui não existe esse tipo de pessoa, mas às vezes em algumas igrejas, em outras igrejas, tem gente sem noção. Aquela pessoa que faz muito barulho, faz estardalhaço por tudo. Aquela pessoa que é difícil de conviver. Ir à igreja é algo inconveniente, humanamente falando. Porém, irmãos, amar é inconveniente. Servir é inconveniente. Dar a vida em favor de alguém que a gente ama é inconveniente. Jesus fez tudo isso. O amor também é inconveniente. Relacionamentos são complicados. Conversas francas que confrontam a gente com o nosso pecado, e a gente está falando exatamente sobre isso, a comunidade da correção, da admoestação. É inconveniente ser admoestado, ser corrigido por alguém. Eu não gosto de ser corrigido. Mas eu entendo que é necessário para mim. E aí eu sei que é para o meu bem. E aí eu abaixo a crista, abaixo as orelhinhas, ouço a repreensão de amigos espirituais que estão embasados na palavra de Deus. E obedeço não a voz deles, mas a voz do Supremo Pastor que age através desses amigos que pastoreiam a minha vida e o meu coração. Existe muita gente, irmãos, que pode viver uma vida inteira longe da igreja. Mas existem aqueles também que conseguem viver uma vida inteira indo à igreja sem se dar a conhecer, sem se entregar aos relacionamentos. São pessoas completamente impermeáveis, parece que passaram um tipo de óleo na pele que relacionamento nenhum consegue penetrar ali. Porque elas não querem ser corrigidas, exortadas pelos outros. Vou compartilhar sobre mais um dos meus heróis da fé. Existia um cantor cristão na década de 70, que ele era muito apaixonado por Jesus e pela igreja de Jesus, Keith Green. E o Keith Green, num tempo em que os hippies estavam dominando os Estados Unidos, ele viajava o país e ele parecia um hippie. Tem foto dele aqui? Parecia um hippie. E o Keith Green fez canções que inclusive a gente canta, Senhor Formoso És. Ele levava os discos dele, bolachões ainda à época, deixava lá na porta das igrejas e falava, olha, os irmãos vão pagar pelo disco quanto eles quiserem, porque eu não vou cobrar nada disso. E ele disse que nunca faltou sustento para ele. Ele era apaixonado pela igreja de Jesus. E quando ele viu o movimento de muitos jovens da sua época deixarem de ir à igreja para frequentarem louvorzões ao ar livre, festivais parecidos com os festivais que a gente viu no começo do culto, ele dizia para essas pessoas, para esses jovens, que ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir ao McDonald's não faz de você um Big Mac. Muita gente passa uma vida inteira indo à igreja, frequentando a igreja, achando que é cristão. Só que tem tanta gente que passa frequentando tantos lugares e não se torna aquilo que aquele lugar faz, como ir ao McDonald's não faz de você um sanduíche, um hambúrguer. Existem muitas outras variações dessa frase, mas quem fez ela em primeiro lugar foi o Keith Green. O que o Keith Green estava querendo aqui não era encorajar as pessoas a deixarem de ir à igreja. Mas ele estava dizendo que, olha, se vocês querem viver um cristianismo longe da igreja, isso é impossível. Porém, embora seja impossível você viver o seu cristianismo, embora seja completamente possível que você vá à igreja a vida inteira sem ser um cristão, é impossível para você ser um cristão sem ir à igreja. Você conseguiu entender? Eu fiz uma confusão aqui. Embora seja completamente possível que você vá à igreja a vida inteira sem ser um cristão de verdade, é impossível você ser um cristão de verdade e não ir
a igreja. Essa é a grande mensagem da vida e do trabalho do Keith Green. Mas ainda nesses versículos 25 e 26, eu acertei os versículos agora, Juninho? 24 e 25b. Ainda nesses versículos, ir à igreja, congregar, não deve ser um peso, mas deve ser um prazer, porque a igreja é uma embaixada. Nós estudamos aqui na nossa escola dominical há pouquíssimo tempo que quando nós vamos na capital de algum país, nós vemos várias embaixadas, as embaixadas dos países. E essas embaixadas nada mais são do que a casa daquele país, dos habitantes do país de origem num outro lugar, naquele país de destino. Se você for a Brasília, você vai ver a embaixada da Indonésia, a embaixada da China. A embaixada da China no Brasil é a casa dos chineses aqui. E se você entrar lá, você vai ver comida típica chinesa, pessoas falando em mandarim. Irmãos, nós como igreja somos a embaixada do reino de Deus. O posto avançado do reino dos céus. Vamos ler novamente os versículos 24 e 25b. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, já vimos isso. Versículo 25b. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia em que a embaixada, o lugar onde você serve, a casa do reino dos céus aqui na terra, será finalmente o lugar de governo do Senhor Jesus em toda a terra. Hoje, nós somos um sinal para esse mundo perdido apenas. Mas haverá um dia em que a embaixada, esse dia que se aproxima, essa embaixada refletirá para o mundo toda a glória, todo o poder do reino de Jesus. E nós aguardamos esse grande dia. Irmãos, como embaixada, nós devemos entender que as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos são momentos poderosos, sim, mas não são poderosos apenas para nos transformar. O dia se aproxima. Reunirmos-nos aqui é participarmos de momentos poderosos para nós, mas poderosos também para o testemunho desse mundo que nos vê. Das pessoas que olham para nós e entendem que aqui a cultura do reino predomina. A linguagem do reino predomina, o amor do reino predomina. Ajuntamentos mudam vidas, mudam culturas, mudam o mundo. E será que o nosso ajuntamento tem mudado vidas? Será que o nosso ajuntamento tem mudado a cultura à nossa volta? Será que o nosso ajuntamento tem mudado o mundo? Por fim, irmãos, o escritor da carta aos Hebreus traz para a gente uma advertência. Ele começa dizendo que o dia se aproxima. Mas no final do versículo 25, o dia se aproxima, versículo 26 agora. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, existe uma certa expectação de horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso aqui é um ultimato desse pastor, que não estava bravo com as suas ovelhas, mas que ele queria livrar as suas ovelhas dessa horrível expectação do fogo vingador que viria. Vocês percebem como a palavra de Deus leva o ajuntar-se e o reunir-se a sério? Se você já recebeu do Senhor Jesus a salvação de graça, se você sabe que você foi salvo para um povo e você abre mão de congregar por qualquer outro compromisso, se esses outros compromissos são importantes para você, mesmo depois de você saber aquilo que aconteceu na sua vida por meio da obra salvadora de Jesus, o que aguarda você? O que nos aguarda se sabemos disso tudo e negligenciamos? E eu volto a dizer, não é por uma necessidade. Se é costume nosso não congregar, se nós negligenciamos a reunião santa do povo de Deus, quem escolhe viver deliberadamente sem valorizar o ajuntamento, vive em pecado.
mesmo depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. O nome desse pecado é iniquidade. Aquele pecado quanto mais, que eu vez após vez faço e com consciência. Peco com consciência. A advertência do texto de Hebreus, no versículo 26, é que não resta sacrifício por nós. E olha que ele acabou de falar sobre o sacrifício de Jesus no Santo dos Santos. Não resta sacrifício por nós, porque tudo já foi feito. E mesmo depois de tudo sendo feito, nós continuamos não valorizando a coisa certa. A única coisa que pessoas que não valorizam o ajuntamento solene é fogo vingador. Ou seja, Deus leva muito a sério a necessidade de congregarmos, de vivermos uma vida em comunidade. E mais uma vez, eu faço questão de dizer para vocês, meus irmãos, eu não estou bravo com ninguém que não está vindo à igreja. Se você está me assistindo hoje ou num outro dia, eu não estou bravo com você porque você não está vindo à igreja. Mas assim como o escritor aos Hebreus fez um apelo aos seus irmãos, eu faço esse apelo a vocês, que estão aqui inclusive, não deixem escapar a preciosidade de estarmos juntos. Não deixem escapar a preciosidade de se envolver na comunidade, de conhecer outras pessoas, de ser tratado por outras pessoas, de ser admoestado, encorajado por outras pessoas. Cristo fez o seu sacrifício por nós, porém não resta sacrifício para aqueles que negligenciam isso. Você que é membro da igreja de Jesus, você que é parte de um corpo, não queira viver uma vida cortada do corpo. Eu sei que muita gente já foi ferida pela igreja, e se você é uma dessas pessoas, por favor, deixe-nos mostrar para você que não queremos ferir você. Eu sei que muita gente já te machucou, já te magoou na igreja, mas esse não é um lugar de gente perfeita, é um lugar de gente que comete erros, que magoa, que fere. Porém, se a gente corta a nossa mão, tira ela fora, o nosso corpo continua sendo corpo. Mas aquela mão cortada, ela aos poucos, os seus tecidos vão deixar de receber vida e ela vai apodrecer. Muita gente, porque foi ferida, porque foi machucada, escolhe se amputar do corpo de Cristo. E aos poucos vai morrendo. O corpo continua vivo, o corpo continua funcionando. E que coisa linda é o corpo humano que sabe se regenerar de feridas profundas, de traumas profundos. Se você já viveu uma boa quilometragem na igreja, você pode se lembrar de traumas profundos na história do povo de Deus, na história da igreja onde você cresceu, mas Deus agiu com graça, trazendo restauração e regeneração. Mas se nós deliberadamente escolhemos nos amputar da igreja, aos poucos nós vamos morrendo. Você, igreja, corpo de Cristo, se lembre que Cristo, que é o cabeça, jamais feriria você. Embora eu, pastor, possa ferir e machucar você um dia, te magoar um dia, Cristo, que é o cabeça da igreja, jamais feriria a si mesmo, feriria o seu próprio corpo. Por isso, no nome de Jesus, se aproxime da igreja, envolva-se com a igreja, deixe-se ser tratado pela igreja. É o apelo do pastor que escreveu aos Hebreus, e é muito bonito que a gente não saiba o nome desse pastor, mas sabemos que por meio dessa carta o Espírito Santo fala a nós. Deixemos-nos ser pastoreados pelo próprio Espírito Santo e nos envolvamos no ajuntamento, em nome de Jesus. Amém?